Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Eu queria convidar todos, quem quiser me acompanhar, quem tiver Bíblia ou aplicativo no celular, quem não tiver também vai ter no telão. A palavra hoje vai ser lá no livro de Mateus, capítulo 26, do versículo 36 ao 46. Número muito parecido, né, irmão? Olha até a sequência, ó. Se a gente não fosse crente, ia até jogar no bicho, hein? 26, 36, 46. Mateus, capítulo 26, do versículo 36 ao 46. Amém? Todos acharam? Eu não vejo daqui, mas já está no telão aí. Então vamos lá, o texto diz assim, ó. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou-lhe a Pedro: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-me a tua vontade. Quando voltou e de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados, então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam. Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Amém? Senhor, nós te agradecemos por essa noite, por mais uma quarta-feira, Senhor, na tua presença. Eu creio que essa noite não vai ser diferente de todas aquelas que nós vivemos nesse lugar, Senhor. Teu Espírito Santo está aqui. Que nessa noite Ele encontre nossos corações, Senhor, com a porta aberta para que o Teu Espírito possa trabalhar em nós. Tire de nós tudo aquilo que não vem de Ti e nos encha, Senhor, da Tua boa vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Que Tu possa ministrar nos nossos corações, que Tu possa encontrar mente e corações totalmente aquebrantados na Tua presença nessa noite. Que nós possamos estar sensíveis à voz do Teu Espírito Santo. Que nesse lugar, Senhor, nós possamos sair cheios ao ponto de transbordar. Que cada pessoa aqui, Senhor, que representa uma família, pais que representam filhos que buscam pai, que eles tenham a certeza que aceitando a Ti, Senhor, e mudando a vida através da Tua palavra, todos aqueles que são da família também serão salvos. Que essa Tua palavra, Senhor, nos encha de força, de esperança, para que a gente não desista no caminho. Que todo dia, Senhor, ao levantar, a gente possa ter a certeza que maior é a Tua presença sobre a nossa vida do que aquele que se levanta todo dia para nos derrubar. Nós cremos nisso. Cremos na Tua presença e na Tua boa vontade essa noite nesse lugar. Por isso nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Quando eu comecei a buscar no Senhor uma palavra, uma mensagem para trazer a toda a igreja, eu vou ser bem sincero a vocês que o que veio ao meu coração, o meu desejo era para trazer o texto depois desse. Depois da passagem de Getsemane, quando o Cristo já estava no lugar, no meio de todos os discípulos, e Judas chega a beijá-lo para identificá-lo, para que os soldados o levassem. E o meu desejo era trazer algo daquele momento. Mas buscando no Senhor uma direção, o Senhor me trouxe um período antes, para que a gente entendesse coisas importantes sobre o que nós passamos durante um ano,
o que passaremos nessa vida até que Ele volte, para que em nenhum momento a gente se perca, desanime, pare de acreditar na boa vontade do Senhor sobre nós, para que não esfrie em nós o poder da palavra que tem feito grandes coisas na nossa vida até aqui. E se nós começarmos a ler esse texto, e é um texto bem conhecido, a gente sabe que o contexto desse texto é um momento de sofrimento, é um momento de dor, é um momento onde Jesus Cristo começa a tomar literalmente a noção de que viveria um momento de pagar um preço terrível com a própria vida, carregando sobre ele os nossos pecados. E nesse momento da aflição, nesse momento que ele começa a sentir realmente a dor no corpo físico de tudo aquilo que ele passaria, e estava chegando a data, o horário certo de que as coisas começassem a se cumprir, tem 3 momentos nessa aflição que ele vive que eu quero trazer a vocês uma reflexão, para que a gente entenda que Cristo viveu e passou por momentos que nós passaremos, para que hoje, quando nós levantarmos ao céu pedindo socorro, a gente tenha certeza de que o Deus que nos ouve entende as nossas aflições. Ele entende tudo aquilo que nós estamos passando, entende os nossos limites, entende a dor do nosso coração, a dor da nossa mente, o trabalho e a dor que passamos para nos livrar de muitas coisas que nos afastam do Senhor, e Ele viveu tudo o que viveu para nos entender ao ponto de não negar a graça dEle sobre a nossa vida. O primeiro dos momentos da aflição, eu queria que vocês acompanhassem a minha leitura, que é no próprio texto, lá no versículo 37, que diz assim, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Naquele momento, Jesus começa a examinar a si próprio, sozinho. Mesmo estando com eles, ele consigo próprio começou a analisar o seu sofrimento. Começou a analisar tudo aquilo que ele enfrentaria, e começou ali a sofrer e se entristecer e se angustiar com aquilo que ele passaria, sozinho, um momento só com ele, sofrendo e sentindo no espírito algo que ele viveria, que teríamos que nós viver, mas ele puxou para ele o pecado de toda a humanidade, e ele sabia que ele começaria a viver literalmente o peso do juízo de Deus. E muitas vezes na nossa vida, quando enfrentamos tribulações, angústias e qualquer tipo de dificuldades, muitas vezes a nossa falha começa no primeiro passo. Não começamos a analisar em nós aquilo que nos levou até aquele lugar. Muitas vezes, quando passamos por tribulações, momentos de vale, momentos de dificuldade, questionamos a Deus, questionamos por que o Senhor nos abandonou, por que está acontecendo isso comigo. Mas muitas vezes o que nos leva ao erro é não fazer como Cristo fez e parar para analisar a si próprio. O que me levou a isso? Por que eu estou passando por isso? Apesar de nos angustiar e nos entristecer com aquilo que nós passamos e passaremos, nós também vamos começar a lembrar que há uma promessa de Deus sobre a nossa vida. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Cristo, quando começou a examinar aquela situação que ele passaria, começou a se entristecer e se angustiar, mas em nenhum momento ele deixou de enfrentá-la, porque ele tinha recebido um comando do Pai para que ele viesse aqui e morresse por nós. Se angustiou, se entristeceu, mas não desistiu, porque havia uma palavra decretada sobre ele, algo que foi solicitado para que ele fizesse, e ele estava aqui, apesar de tudo que estava sentindo, continuou fazendo o que foi chamado para fazer, porque já havia uma palavra decretada sobre ele. Há palavras de promessa sobre a nossa vida. Quem estava aqui no culto de domingo retrasado, onde eu ministrei, que eu falei sobre promessas, há promessas de Deus sobre a nossa vida, coisas que o Senhor prometeu, e muitas vezes no momento que passamos por tribulações e lutas, o Senhor espera que nós paramos para analisá-la, cada uma delas, e apesar de sofrermos, nos entristecemos com a nossa realidade de hoje, nós temos que começar a lembrar que aquele Deus que nos fez, nos criou e tem guardado de nós e tem nos livrado de coisas grandiosas, não nos abandonou naquele momento.
Sofremos, nos angustiamos porque somos carne, porque somos homens, mas quando lembramos da promessa, sabemos que em Cristo Jesus somos mais que vencedores, que quando nós precisamos de alívio é na presença do Senhor, onde nós buscamos descanso para nossas almas, e tudo isso é passageiro, todas as aflições chegam ao seu fim, porque todas elas trabalham ao nosso favor para trazer em nós um crescimento espiritual. Sofremos, nos angustiamos, mas isso não é capaz de nos parar, temos que sermos imitadores de Cristo. Acordamos todo dia, muitas vezes angustiados, tristes, nervosos, ansiosos com situações que nós vamos enfrentar. Mas isso nós passaremos por toda a nossa vida até que Jesus volte. Mas até que Jesus volte, todas as promessas declaradas sobre mim e sobre você também vão se cumprir. No momento da aflição, nós temos que fazer a primeira análise para que a gente não se perca, não desanime e não pare. A intenção de Cristo é nos alimentar todo dia com uma palavra que nos leva para frente. Enfrentando as situações, sofrendo com elas, mas entendendo que há um Deus que nos prometeu algo especial. E nós, até que Ele volte, nós vamos fazer tudo aquilo que nós fomos chamados para fazer. Jesus enfrentou o que enfrentou, fez o que fez para nos entregar o direito de ir para o céu. Lá em Mateus, um pouco mais à frente, no 27:46, diz que por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que significa: meu Deus, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? O que o afligia, o que o incomodava era literalmente viver um abandono momentâneo de Deus. Ele começaria a viver algo que nós, como carne, como pecadores, teríamos que viver nessa terra, sem a graça do Senhor, sem o Senhor nos dando a direção, viver literalmente pelo abandono e sendo consumido pelo pecado. Mas ele enfrentou tudo isso porque sabia que existia um propósito maior do que o sofrimento que ele vivia. As aflições que cada um de nós passamos, quando nós entendemos que há algo maior atrás disso tudo, nós mesmos sofrendo e angustiados, nós continuamos a caminhar. Porque tudo aquilo que nós passamos de sofrimento e aflições, nada mais é do que o Senhor agindo na nossa vida, nos deixando mais firmes, mais fortes, fazendo com que a gente passe por situações que as pessoas não duvidem que você enfrentou, passou e venceu, porque o Senhor se fez presente na tua vida, porque você não seria capaz de vencer sozinho. E aí, quando você passa por essas situações, o milagre já não acontece mais sobre a sua vida, mas sobre a tua família, sobre teus amigos. Por onde você caminha, as pessoas começam a querer saber aquilo que tem te alimentado para que você continue todo dia sem desanimar. Mas é quando nós lembramos aquele que nos chamou para a boa obra. Nós temos hoje, através de Jesus Cristo, a graça do Senhor sobre a nossa vida. E muitas vezes eu questiono: como é que eu tenho a certeza que eu tenho acesso à graça do Senhor? E por mais que você ache estranho essa questão que eu levanto na igreja, muitas pessoas estão no nosso meio, e no nosso meio eu digo em igreja do Senhor, em todo o mundo, que caminham, ouvem uma palavra, mas mesmo assim não entendem que vivemos pela graça. E aí eu trago para você lá em Mateus 27:50, do 51, que diz assim, ó: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus se entregou ao Espírito. Naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, do alto ao baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Quando ele literalmente se entregou em espírito, o véu foi rasgado, e foi rasgado não foi de baixo a cima, mas de cima a baixo, porque foi de cima que foi lançado sobre nós uma cultura da graça do Senhor, e o céu se abriu sobre a tua vida. Agora nada mais te impede que as tuas orações cheguem ao Pai, porque Jesus Cristo, através do sacrifício, mesmo não querendo, mesmo querendo largar aquele cálice, fez até o final, porque havia algo que foi solicitado para ele pelo Pai, e ele não desistiu, e o véu se abriu sobre a tua vida. Um canal que estava totalmente bloqueado, sem acesso, sem ter acesso a conversar com o Pai. Hoje nós temos esse acesso, porque em Cristo Jesus foi rasgado o véu. Hoje, quando você olha para o céu, você vê um canal de bênção sobre a tua vida.
Hoje, quando você olha para o céu, há um Deus que tem um contato contigo através do Espírito Santo de Deus e te entrega tudo aquilo que você precisa para que você continue todo dia sem desistir, porque todo dia enfrentaremos aflições. Mas quando você olha para o céu, você vê do céu uma certeza que diz para você: continua, porque eu já venci isso para você. Mas vai, esteja aí me representando. Passe por essas aflições, porque o meu poder vai se manifestar pela tua vida e as pessoas vão me conhecer através de você. Então passe por isso. É isso que o Senhor quer que muitas vezes a gente entenda. Passe pelas aflições. Não fique murmurando, passe por ela com alegria, com um sorriso estampado, porque você não vai passar sozinho. Eu estou com você. E você passará por elas e você vai vencer elas através do poder dele que se manifesta em você. Agora, tudo aquilo que a gente precisa já está em Cristo Jesus, através do sacrifício na cruz. Temos a graça, temos um olhar de Deus que olha por nós agora como filhos e não como qualquer um. Temos acesso ao Pai a qualquer momento. Ao estar aqui nesse momento, estamos totalmente envolvidos com a presença do Senhor que está nesse lugar. O poder do Senhor é tão grande, meu irmão, que você pode estar sozinho aqui, você representando a tua família, mas enquanto você está aqui crendo que o Senhor está nesse lugar, o Espírito Santo de Deus está trabalhando na tua casa, está trabalhando no coração da tua esposa, dos teus filhos. E talvez você fique: pastor, isso é muito bonito, mas eu ainda não vejo eles aqui, e passei o 2022 orando por tudo isso e até agora não aconteceu. Meu irmão, vou te dizer uma coisa: talvez fisicamente eles não estão aqui, mas a alma e o espírito deles já estão guardados, porque a tua vinda e a tua fé, a tua constância no Senhor tem protegido eles, porque através de você o Espírito Santo ganhou liberdade para trabalhar na alma daqueles que ainda não estão aqui, mas estão guardados através da tua oração. O segundo momento que nós temos que entender das atribulações que nós passamos, de tudo aquilo que nós enfrentamos, está no versículo seguinte, no 38. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Quando nós passamos por tribulações, nós temos que entender a situação que estamos passando. E apesar de tudo que estamos sentindo, temos a certeza que existe uma palavra profética sobre a nossa vida, promessas sobre a nossa vida, e nada vai fazer com que a gente pare, porque Cristo Jesus está no nosso barco e Ele não vai afundar. Mas tem certos momentos que nós precisamos dividir as nossas aflições com os mais chegados, com pessoas que entendem o propósito de vida que nós estamos vivendo, pessoas que vivem para aquele que você também vive. Pessoas que vão te ajudar em oração, que vão estar intercedendo com você, pessoas que entendem isso que você está fazendo e vivendo, pessoas que tu pode confiar. Em Provérbios 18, 24 diz que quem tem muitos amigos pode até chegar à ruína, mas existem amigos mais apegados que irmãos. E em Mateus 18, 19 diz assim: também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meio do Pai que está no céu. Então, quando você divide a tua aflição com alguém que caminha junto com você, alguém que conhece o Deus pelo que tu serve, porque serve ao mesmo Deus, e você divide a aflição, a tua tribulação que você está vivendo, você encontra alguém que com você, através de uma oração, liga a tua vitória na terra, automaticamente começa a ligar no céu através de uma oração dos justos que oram junto. Tão bom é quanto andamos em comunhão, diz o Senhor, quando nós andamos com pessoas que entendem o nosso propósito, pessoas que andam contigo e entendem a tua luta, oram contigo, oram por você, intercedem por você. E é importante no momento de tribulação, nós sabemos que podemos contar com alguém que, como Jesus, vigiem aí enquanto eu vou ali. Pessoas vão vigiar você, vão cuidar de você, enquanto você sai para trabalhar, pessoas sabendo o que você está passando, estão em oração, estão intercedendo, estão trabalhando a teu favor e espiritualmente te protegendo para que você guarde o teu coração todo dia e não se perca com as tribulações e aflições que nós vivemos. Pessoas que você pode contar, pessoas de fé, pessoas da tua família, amigos, pessoas que você encontra no caminhar da tua vida que carregam aquilo que você carrega. Então há momentos que sim, nós precisamos dividir nossas tribulações para que em oração nós ligamos na terra e ligamos no céu a bênção do Senhor sobre nós.
E o terceiro momento, muito importante, e o mais importante de todos, talvez aqui trazido na palavra como o último momento, mas sendo o mais importante de todos, é o momento onde nós entregamos as tribulações, as aflições, as angústias, as dores, a raiva, o desejo de vingança, o desejo de traição, a inveja, a cobiça, tudo isso que tem nos atrapalhado, e a gente tem que entregar esse momento que tem nos tirado a paz a Deus. E aí no versículo 39, Jesus diz assim, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Nós temos que entregar para o Senhor tudo aquilo que tem nos incomodado, temos que entregar para o Senhor tudo aquilo que tem nos tirado do propósito, temos que entregar para o Senhor todas as nossas dúvidas, temos que entregar para o Senhor o nosso coração. Sem esconder nada, sem botar nada por debaixo do pano, sem esconder aquela sujeirinha no tapete, até porque estamos enganando a nós próprios, porque o Senhor conhece todos nós e conhece literalmente o nosso coração. Mas só que quando você esconde alguma coisa, você tira do Senhor a liberdade de trabalhar com você e através de você e te ajudar no momento difícil, porque o Senhor só trabalha com aquele que é verdadeiro adorador e quem adora de verdade e entrega um coração por inteiro. O Senhor espera de você honestidade, dizendo: Senhor, eu tenho vontade mesmo de pegar aquele irmãozinho pelo pescoço. Dizer: Senhor, tira de mim a força, porque se eu tiver força eu mato o infeliz. Nós somos carne, Senhor, nós passamos por todo tipo de tribulações, nós sabemos que no trânsito a gente perde a paz, às vezes no momento de casamento, filhos, às vezes no momento difícil, nos tiram a paz e faz a gente fazer besteira. Nós somos carne, nós falhamos e o Senhor espera de nós sinceridade na hora de pedir socorro. Senhor, se possível, me tira tudo isso que eu estou passando, mas acima de tudo, seja feita a Tua vontade. Se é para mim passar por essa tribulação, por esse sofrimento, que seja feita a Tua vontade, mas dê a mim discernimento para viver isso. Faça eu entender o Teu propósito sobre a minha vida, mas faça, sobretudo, a Tua vontade. A nossa vontade é sempre escapar do nosso chamado, e o nosso chamado, meu irmão, é pregar o Evangelho, e pregar o Evangelho é vencermos aflições. O pregar o Evangelho é nós vencermos as tribulações que se levantam contra nós, porque é assim que o poder de Deus se manifesta sobre a nossa vida. Se você quer ter uma vida vitoriosa, você quer testemunhos para contar para as pessoas, para mostrar o quanto o Senhor tem trabalhado na tua vida, você vai passar por aflições. Nós estamos chegando ao final do ano e talvez você comece a olhar lá para o início e ver o quanto você enfrentou de dificuldade até aqui. E talvez lá no momento que você estava diante da dificuldade, você pensou que nada daria certo, que seria o teu fim. Mas a graça do Senhor te trouxe até aqui, estamos em dezembro. E a graça do Senhor vai continuar te abençoando, você vai virar esse ano, no ano que vem nós estaremos aqui. Porque existe algo poderoso declarado sobre a tua vida e o Senhor espera de você que você acredite naquilo que Ele lançou sobre você. E que você não seja vencido pelas tribulações que se levantam, porque todas elas só se levantam através da autoridade do Senhor que permite que isso aconteça, porque Ele quer ver em você alguém que crê num Deus que é maior do que aquilo que se levanta contra nós. Mas nós temos que entregar para o Senhor tudo isso. Nós temos que entender que o Senhor nos ama e não ama as tribulações. O Senhor ama cada um de nós e não nas dificuldades que nós vivemos, mas Ele também comanda todas elas. Por nos amar, Ele faz com que a gente passe por todas essas dificuldades para nos tornar mais fortes. Para que a gente entenda que precisamos viver mais pelo Espírito e não pela carne. Que nós precisamos vencer todas as coisas crendo que há um Deus sobre a nossa vida, que independente da tristeza, da dor que sentimos naquele dia, há um Deus que no amanhã vai resplandecer como o sol da justiça sobre a nossa vida. E talvez nós passamos uma noite de choro, mas no outro dia o Senhor vem sobre a nossa vida e nos clareia a situação ao ponto de você avançar e sair daquela situação que você estava vivendo, mas porque você tem entendido que tudo isso é o Senhor trabalhando sobre a tua vida. Não é uma maldição, não é um castigo, porque tudo aquilo que nós teríamos que viver de castigo, Jesus Cristo morreu na cruz para levar com Ele. E através de Cristo Jesus, o sangue dele foi derramado sobre a tua vida. Então sobre nós não há castigo, sobre nós há a graça do Senhor. O que nós vivemos muitas vezes são aflições, tribulações, momentos difíceis que nós mesmos geramos em nós,
porque somos desobedientes, porque caminhamos num caminho diferente pelo qual o Senhor tem programado para nós. Mas a graça do Senhor é tão maravilhosa que no instante que você se arrepende, o Senhor já te alinha novamente e acerta o teu caminho e você começa a caminhar novamente com Ele e todas as coisas começam a se acertar. Mas precisa existir em nós um desejo de entregar ao Senhor as nossas tribulações, as nossas dificuldades, as nossas dúvidas. E temos que lidar com o tempo de resposta. Eu imagino, meu irmão, Deus vendo o seu filho na cruz. E antes mesmo de chegar na cruz, vivendo todo o sofrimento, desde o Getsêmani, quando ele conversava com Deus e pedia para afastá-lo daquela situação, daquilo que ele viveria. Sofreu, suou sangue, apanhou, foi humilhado, foi surrado ao ponto de chegar na cruz e até morrer. Foi um sofrimento grande. Eu imagino um pai vendo isso, a dor que não sentiu, mas ele sabia que era necessário para que você pudesse estar aqui essa noite. Quem é que é pai, quem é que é mãe, sabe quando a gente vê o filho da gente machucar, parece que arranca um pedaço da gente. Eu imagino Deus olhando o filho dele morrendo e podendo fazer, não fez nada, porque ele sabia que aquilo ali era necessário para que você fosse salvo. E muitas vezes nós não valorizamos isso e começamos a achar que Jesus pode ser procurado quando a gente não tem mais opções, quando o que eu sei ou o que eu acho que eu sei não deu conta de resolver, e aí eu busco o Senhor, e o Senhor espera que a gente busque Ele todo o tempo. No tempo de agradecer pelas coisas boas, mas no momento de se alegrar também quando as coisas se levantam contra nós, porque sabemos que isso tudo é o Senhor trabalhando na nossa vida, que não nos esqueceu, que tem nos trazido sempre uma capacidade de nos tornar uma pessoa melhor. Passaremos por momentos difíceis, muitas vezes passaremos por momentos que não gostaríamos, mas há necessidade de vivermos tudo isso para crescermos. Olha só o que Tiago, lá no capítulo 1, versículo 2 ao 4 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Para que a gente viva a promessa do Senhor na nossa vida, há uma necessidade de mudar o nosso caráter. Mudar o nosso caráter ao ponto de não sermos mais nós, mas Cristo agir em nós. Nós começarmos a olhar para a situação diferente, olharmos como Cristo olharia. Olhar para as pessoas que estão ao nosso redor como Cristo olharia. E muitas vezes buscamos no Senhor entendimento, buscamos no Senhor cura, buscamos no Senhor livramento, mas o Senhor se sente impedido de agir sobre a nossa vida, porque Ele já nos entregou a vida, já nos entregou o milagre, já nos entregou a salvação, já nos entregou a graça. Mas Ele espera que a gente literalmente seja purificado por ela, ao ponto de não agir mais com o coração humano, nem com a mente humana, mas agir com o coração e com a mente de Cristo. Alguém que perdoa, alguém que não se cansa de perdoar, aquele que estende a mão para quem um dia levantou a mão para te bater, aquele que faz questão de ser simpático com quem sempre foi grosseiro, porque sabe que foi para isso que foi chamado, para ser diferente no mundo que tem se corrompido, e não se corromper com o mundo que já está perdido. Queremos ser libertos das tribulações, das aflições, mas muitas vezes passamos por ela, porque o Senhor espera de nós uma mudança de caráter, ao ponto de saber que eu tenho de ser diferente, porque o Senhor, literalmente, vendo a minha incapacidade, vendo literalmente que eu não teria como, pagou o preço pela minha vida, e hoje eu sou liberto, e o mínimo que eu posso fazer é entregar para as pessoas o que eu recebi também de graça. A graça é algo que é de graça, e muitas vezes por ser de graça a gente não dá valor, meu. Eu já falei isso aqui, os que acompanharam durante esse ano, de tantas ministrações que o Senhor me permitiu trazer. Uma delas que eu falava de graça é isso. Muitas vezes nós estamos tão acostumados que as coisas boas são as coisas caras. Eu sou muito assim. Eu já falei aqui uma vez, eu fiz uma vez a compra no mercado sozinho mesmo. Foi uma vez só, no início do casamento. Minha mulher nunca mais deixou eu ir. Que eu entrei na Angelone, mas fui comprando tudo, pacote lindo que eu achava. Isso aqui deve ser uma delícia. Peguei, cheguei em casa com 5 sacolas, se achando assim, o cara que tinha feito a compra maravilhosa do ano. Eu quase me separei na primeira semana.
A minha mulher, tá, beleza, sobrou o cartão, porque não tinha mais como. Não, fiz a compra toda. Mas como fez a compra toda? Cadê o saldo? Tinha zerado o cartão mesmo, eu não tinha nem trazido a metade, que eu trouxe só coisa cara. Porque a nossa cultura é o caro é bom. E como Jesus se entregou por ti e te deu a graça, sendo de graça, nós não damos valor porque é de graça. Mas nós esquecemos que ela não é de graça porque não tem valor, é porque alguém pagou a conta. A graça teve um peso e um valor muito alto para Deus, porque teve que entregar o seu filho para morrer por você. Então ela tem um grande valor, só que não saiu do seu bolso. Alguém te deu hoje uma pulseira de camarote, você vai subir aos céus e tem um lugar reservado lá para você, mas até que esse tempo volte, o Senhor espera que você já viva o céu aqui. Ao ponto de passar por cima de qualquer tipo de tribulação, qualquer tipo de angústia, qualquer tipo de problema, crendo que por mais que a gente se sinta aflito, triste com tudo isso que a gente está passando, a gente peça muitas vezes para o Senhor: Senhor, se possível, afasta de mim essa situação, tira de mim essa pessoa, tira de mim essa tribulação que eu estou passando, afasta disso. Mas esquecemos de dizer: Senhor, mas se for da tua vontade, me permaneça aqui e faça eu vencê-la, para mostrar que o teu poder também age sobre a minha vida. Queremos muitas vezes as bênçãos, mas as bênçãos vêm logo depois de uma grande situação vencida, de uma tribulação que nós passamos por cima, do momento de tempestade que a gente, independente de estar entendendo ou não, permanecemos no barco, porque sabemos que o nosso barco, na ponta dele, está Cristo Jesus sentado, nos guiando, e nós não temos medo e passamos por aquela situação. E quando você olha para trás, olha por alegria e com contentamento, porque você sabe, não está mais lá. Hoje você está aqui na frente, sendo levado a lugares melhores, lugares mais altos, através do poder de Deus que se manifesta na tua vida. Mas nós temos que entender que temos que ser como Cristo. Apesar de muitas vezes não querer viver algo, entender que existe algo sobre a nossa vida que foi mandado para nós fazer, e isso é pregar o Evangelho. É você ir em lugares que você não gostaria, falar com gente que você não gostaria, estender a mão para o inimigo, abraçar quem você não gosta, mas o Senhor espera que você tenha o caráter dele. Hoje você já não tem mais o direito de não gostar de alguém, você tem que amar a todos. Talvez você não precisa conviver, você não precisa estar na casa da pessoa, mas você não pode mais ter rancor, raiz de amargura, desejo de: eu vou crescer, o fulano não, é o desejo de inveja porque ele tem, eu quero ter também. É ter o caráter de Cristo ao ponto de eu sou feliz com aquilo que eu tenho e tudo aquilo que eu preciso, e se eu ainda preciso de algo, é o Senhor que vai me dar, e que Ele continue abençoando outros, porque eu sei que não vai fazer falta, porque o poder de Deus se manifesta e não tem fim. Tudo aquilo que Ele quer e Ele pode fazer e Ele deseja fazer sobre a nossa vida, Ele faz e pronto. Ele é o Deus do ouro e da prata, então Ele não precisa dividir o recurso, há recurso para atender todos nós. Mas Ele espera de nós um coração literalmente entregue a eles. Eu queria trazer um texto para vocês aqui, Romanos 12, do 9 ao 21. É um pouco mais de versículo, mas eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque nós começamos a pregação falando de Jesus Cristo, de tudo aquilo que Ele passou, de todo o sofrimento, daquela situação que Ele chegou ao Pai literalmente angustiado, porque Ele começou a saber que tudo aquilo que era programado para Ele viver estava chegando, o sofrimento, a dor, e literalmente estava desesperado porque morreria. Mas fez isso tudo para que você pudesse estar aqui. Mas para que a gente vença as nossas tribulações, as nossas dificuldades, as nossas aflições, que a gente viva as promessas do Senhor sobre a nossa vida, temos que mudar o caráter. E o texto que nós vamos ler agora literalmente traz em nós algo que nos clareia a mente ao ponto de entender qual é o caráter de Cristo. O caráter de Cristo é amor. E Romanos 12, do versículo 9 ao 21, fala exatamente aquilo que precisamos ser para viver do Senhor, as bênçãos que estão programadas para nós, para cada um de nós como propósito de vida. O texto começa assim: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, odeiem o que é mal e não quem é mal. Apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que você tem com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade.
Abençoe aqueles que te perseguem. Abençoe-nos, não os amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém o mal com o mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam tudo o que é possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: a minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver com fome, dele de comer, se tiver com sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. É um texto lindo, mas no dia a dia é difícil de a gente conseguir viver todo ele. Porque ainda somos presos a culturas que nós aprendemos desde criança. Estarmos sempre com o pé atrás e tentar tirar vantagem de tudo porque alguém vai tirar vantagem de nós. É pouca comida, o meu pirão primeiro. E nós esquecemos que tudo aquilo que a gente precisa, a fonte é Cristo Jesus, e é a fonte que não se esgota. De nós vivermos a promessa do Senhor, crendo que a promessa do Senhor só se cumpre quando eu estendo àquele que precisa, que não entende o amor que está sobre a nossa vida, e eu estendo a mão de qualquer jeito, porque eu sei que aquele que está ali se levantando contra mim não é a pessoa, mas é o Espírito que se age sobre ela. E quando você se permanece firme, entregando o amor de Cristo constrange ao ponto de aquele Espírito que está trabalhando naquela pessoa é obrigado a sair, porque ele é mais fraco do que aquele que você carrega. E muitas vezes quando a gente começa a imaginar essa situação espiritual, a gente vê o inimigo se levantando através de alguém perturbado, totalmente com a mente conturbada, que não entende o amor e a graça que vive. E aí o inimigo se levanta contra você e você, como um bom ser humano, não vou comprar essa briga, eu vou sair daqui. E aí ele olha para nós e ainda ri, debocha, sabendo, vocês não conhecem o poder que vocês carregam. Mas ele sabe, mas ele tenta todo dia. Tem aqueles que não acreditam naquilo que carrega e nisso o inimigo vai vencendo. Mas quando nós lembramos do poder que está dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus, não há inimigo que se permaneça no lugar onde nós estamos. Não há trevas que permanecem onde nós estivermos, porque onde você está, ali está a luz. Você é sal ao ponto de dar tempero num ambiente que está todo destemperado através da confusão que o inimigo tem feito, mas você chega e traz equilíbrio no lugar, porque não é você, mas é Cristo Jesus que vive em você. Quando chega literalmente o final do texto, que começa o texto que até então eu pensei que ministraria para vocês, que chega ao ponto de Cristo estar lá com eles, o Judas chega e combina com os soldados dizendo: aquele que eu beijar é aquele Jesus Cristo. Você começa a ver que até então nós lemos um texto que estava trazendo Jesus Cristo triste, aflito com aquilo que ia viver, questionando 3 vezes, porque diz o texto que 3 vezes ele vai orar a Deus e diz a mesma coisa: Pai, se possível, tira de mim esse cálice. E diz o texto que ele orou por 1 hora, com a mesma vontade, com a mesma aflição, com a mesma preocupação, com a mesma dor do coração, e em nenhum momento Deus o respondeu e ele orou por 3 vezes. Mas ele sabia aquilo que ele tinha sido chamado para fazer e não desistiu. E mesmo assim, saindo do Getsemane, com aquela situação, com tudo aquilo que ele estava sentindo, ele chegou num ambiente que ele precisou ser identificado com um beijo, porque senão eles não saberiam quem é Jesus. Porque Jesus não se fazia melhor que ninguém, ele era igual a todos. E muitas vezes, meu irmão, nós como crente, a gente quer ser o status de onde a gente está. A gente quer ser reconhecido porque, eu sou crentão, eu sou o cara que anda com a Bíblia de estudo e chega a ter que trazer para a igreja com um carrinho de mão de tão pesado que é, porque eu sou o cara. E Jesus Cristo, para ser reconhecido, teve que ser beijado, porque ninguém sabia quem era. Porque a diferença que Cristo fazia nunca foi com a presença, ou com as vestes, ou com o tipo de cabelo, ou com os olhos azuis, mas ele fazia diferença e era reconhecido quando ele falava. Através dele saía uma palavra que mudava a vida das pessoas. Através de uma palavra dele as pessoas eram curadas. E é isso que o Senhor espera de nós. Quer vencer as tribulações? Quer vencer tudo aquilo que tem se levantado sobre você? Viva a minha promessa. Ela é capaz de vencer tudo e qualquer coisa.
Mas para isso nós temos que ser diferente desse mundo, meu irmão, onde nós somos reconhecidos pelo crachá que carregamos, pelo status que nós temos, pela importância que nós temos na rede social. Isso tudo é legal, isso tudo é importante, isso tudo talvez seja como uma ferramenta de Deus para a pregação do Evangelho, mas isso não é o mais importante é a simplicidade de Cristo que nós temos que viver. A simplicidade de Cristo é algo que literalmente tem o poder de empurrar para frente o amor de Deus que está em nós. E as pessoas, para reconhecerem você e saber que você é diferente, vão saber pelo você falar. Quando você abre a boca, você é alguém que acalma a tempestade. Quando você chega no ambiente, o inimigo já é obrigado a se retirar, e quando você começa a falar, os corações das pessoas começam a se alinhar com a vontade de Deus, porque você é Cristo naquele lugar. Com toda aquela aflição no Getsemane, quando o Senhor chegou naquele ambiente, Ele ainda estava pleno, suave, tranquilo. E o que nos traz o entendimento, as aflições, as preocupações e a tribulação que Ele estava pronto a viver, não mudaram o caráter. E muitas vezes, meu irmão, a tribulação que a gente vive muda a nossa afeição ao ponto de ninguém querer estar do nosso lado. Muitas vezes nós não conseguimos pregar o Evangelho porque as pessoas veem em nós alguém medroso, que eu não quero ser crente. Aquele ali vive reclamando, vive de cara feia, vive resmungando, e vai dizer que você não conhece alguém assim. Talvez nós sejamos assim. E Cristo Jesus, sabendo tudo que ia passar, o clamor dele em 3 orações ao Pai, dizendo: se possível, tira de mim esse cálice. E qual era o cálice que ele queria? O que ele queria ser ali? Quando ele pediu isso, meu irmão, eu creio que Jesus não estava dizendo assim: muda o teu desejo, Pai, não salva mais eles. O desejo dele nunca foi esse. Ele só não queria ter que morrer por isso, passar por aquele sofrimento. E eu acredito que o maior sofrimento dele era ficar literalmente sem contato com o Pai, porque ele orou 3 vezes e Deus não respondeu. Ele clamou na cruz: Pai, por que me abandonasse? Ele literalmente sentiu um abandono de Deus. Deus disse assim: eu não vou te responder, você vai ter que passar tudo que vai passar, para me mostrar que literalmente eu estou pagando um preço, e o preço não foi negociado, foi pago por inteiro. Meu filho morreu sem ajuda nenhuma, sem uma estender de mão nenhuma, eu não aliviei, ele morreu como deveria morrer, está pago. O inimigo não pode se levantar dizendo: ei, desce o teu jeitinho. Não, foi feito. Ele não ajudou de jeito nenhum, por isso não respondeu. E o Senhor espera de nós agora uma mudança de caráter, ao ponto que quando você precisa, você nunca vai começar a gritar para o Senhor: Senhor, cadê o abandono? Ele não te abandona, porque dentro de você existe o Espírito Santo de Deus. Cristo, quando subiu, disse: eu estou indo embora, mas eu deixo a vocês o meu Espírito Consolador. Foi Ele que falou, não sou eu. Então você não está aí vazio, tem o Espírito de Deus dentro da tua vida. E Ele está esperando em você uma liberdade para mudar do teu caráter, ao ponto de onde você estiver, meu irmão, você tem um semblante de Cristo. Você está doído por dentro, você está talvez sangrando por dentro, você está com uma aflição, uma preocupação grande por dentro, mas maior do que a tua preocupação com tudo aquilo que tu enfrenta, é a preocupação de ser Cristo na vida daquelas pessoas que estão ao teu redor, que precisam viver um amor pelo qual já foi derramado pela tua vida. Nós vivemos como se Cristo tivesse que nos servir. Nós temos que servir a Cristo, e quando você serve a Cristo, Cristo estende a mão para você e te livra de tudo isso que estás vivendo. Nós permanecemos na tribulação porque nós esquecemos que o que quebra a tribulação na nossa vida é servir a Cristo, crendo que tudo aquilo que nós fomos chamados tem que acontecer. Jesus foi assim. Ele queria viver aquilo, não queria, ele pediu para não viver, mas acima de tudo aquilo existia uma vontade, a vontade do Pai. Ele disse: seja feita a tua vontade. E é isso que nós temos que falar para Cristo: Senhor, eu não queria passar por essa situação. Que dor, que sentimento de perda. Por que eu estou passando por isso? E a gente se questiona, a gente é ser humano, muitas vezes a gente não entende, mas a gente tem que falar no final de todas as orações: Senhor, eu não entendo, mas acima de tudo seja feita a tua vontade. Porque quando você se levanta mesmo doído, mesmo ferido, você se levanta como Cristo e vai fazer aquilo pelo qual você foi chamado, e você foi chamado para pregar o Evangelho. E quando você faz isso, o milagre do Senhor acontece na tua vida. E você não vai precisar literalmente ir para uma cruz, mas você precisa se sacrificar, sim, todo dia. Porque todo dia o inimigo quer botar em você um desejo da carne para te tirar do caminho, e você tem que sacrificar a tua carne todo dia. Todo dia você tem que chegar literalmente e botar a tua carne na cruz, dizendo: eu não vivo mais por isso, eu vivo por Cristo Jesus e dele não largo. O problema é que queremos viver com Cristo, mas não queremos matar aquilo que tem nos matado todo dia.
Existe uma graça de Deus derramada sobre a nossa vida, mas ela está escorrendo sobre você e está caindo no chão sem efeito, porque você não é uma esponja de Cristo. E o Senhor espera de você alguém que sugue tudo aquilo que vem do céu, sabendo que vai te encher ao ponto de você virar um vaso e vai transbordar e vai mudar a história de todo mundo que está no teu coração. Busque você, aceite você, e toda a tua casa receberá a bênção da salvação. E vai receber porque é automático. Talvez as pessoas pensem, eu aceitei Jesus, está tudo certo. Os pecadores da minha família, tudo, não precisa mudar de vida, eles vão receber a salvação por mim. Não é isso que a palavra quer dizer. Que quando nós mudamos o nosso caráter, quando nós começamos a viver uma nova vida em Cristo Jesus, o Senhor sabe que quem vive verdadeiramente em Cristo transborda, e as pessoas que estão ao teu redor também serão salvas, porque Ele sabe que não tem como a pessoa não aceitar aquilo que você bota para fora, e você vai falar de Cristo a todo aquele que está perto. Então, quando você aceita de todo o coração, você muda o teu caráter, você muda a tua história. Tu não sobe sozinho, tu leva toda a tua família, porque você vai mostrar o quanto é bom andar com Cristo. E aí você começa a mostrar que não existe tribulação que é capaz de te matar, meu irmão, porque maior é aquele que está em você. E eu vou dizer para você, eu não sei como é que foi o seu ano. O pessoal do Alien quiser pegar os microfones para pegar, eles ficam ali do lado ali, me dão uma coisa. Pode ir pegando aí a exposição de vocês. Eu não sei como é que foi o seu ano, como é que começou o seu ano, o que você enfrentou, e talvez você diga, pastor, meu ano estava até bom, mas agora está complicado. Meu irmão, a nossa vida como cristão vai ser sempre assim, é uma aflição hoje, um alívio depois, uma aflição, e é assim que o Senhor vai fazendo, porque todo dia o Senhor vai nos colocando um teste diferente, para que a gente se aperfeiçoe como um verdadeiro exército. Quem é que viu aqui o filme do Bop? Pede para sair, meu irmão. Todo dia o Senhor tem te preparado, porque o inimigo tem preparado uma armadilha nova todo dia. E ele não tem conseguido ceifar a tua vida, porque o Senhor tem te capacitado todo dia. Porque todo dia, meu irmão, talvez você não veja, e espiritualmente nós não temos discernimento para lidar se pudéssemos ver. Há uma guerra espiritual de anjos com demônios para que você não chegue nesse lugar, para que você não chegue no teu trabalho, para que você não consiga dormir, ou você acha que a tua vida está tranquila, lá uma vez ou outra o diabo lembra que pode matar você, ele tenta todo dia, é todo momento que ele pode, ele vê uma brecha, ele tenta tirar a tua vida. Isso não é lá uma vez ou outra, não está agendado, meu irmão. O inimigo não para, é todo dia, 24 horas por dia. Há um trabalho de Cristo Jesus na tua vida, te protegendo de você perder a tua vida. E o Senhor espera que você venha para cá agradecer, porque se você chegou até aqui, é porque o Senhor tem te guardado. Eu não sei o que você viveu esse ano, o que você enfrentou, mas o Cristo Jesus esteve contigo em todas as batalhas, em todos os momentos. E talvez você pense, mas a gente vê essa tragédia, né, pastor? Tanta gente aí perdendo as coisas, essa enchente, tanta tragédia, tanta... Sabe onde é que eu vejo Cristo isso? Na alegria daquele que tu passa amanhã na casa, limpando a casa com um sorriso no rosto, todo alegre. E aí quando ele menos espera, aparece um com sacolão, um com uma mesa, outro com a cadeira. Quando vê, está com a casa mais nova do que quando a enchente chegou. A alegria está na criança que não entende o que está acontecendo e brinca na lama. Porque são pessoas que literalmente não são apegadas às coisas, choram, ficam aflitas, muitas vezes uma vida que vai embora por causa de uma enchente que chega, mas você vê um sorriso no rosto, uma alegria, e o Senhor honra aquele que tem fé e sabe que o Senhor vai prover. Daqui a pouco essas pessoas estão erguidas novamente, porque o Senhor move pessoas e as coisas acontecem. Essas aflições acontecem para que essas pessoas nos preguem Jesus Cristo. Eu falo para você, talvez nós aqui fomos abençoados e na nossa casa nem chegou água. Não fez nem diferença, não fez nem cosquinha. Mas muitas vezes, num dia onde tinha um monte de gente aí, varrendo casa, botando lama para fora, tendo que puxar uma força de onde não tinha, para encarar uma semana que teria que começar tudo de volta, estavam sorrindo, e você em casa com tudo que o Senhor tem te proporcionado, levantou reclamando, porque não para de chover, não consegue lavar roupa. Eu sei que é assim, meu irmão, nós somos assim. Talvez você reclame que está tudo coisa fechada aqui, eu sou obrigado a ir a pé, tá na esquina, porque eu não consigo ir de carro, vou ter que ir atrás de um Uber agora. E tem gente que o carro foi embora numa enchente que nem carro tem. A única bicicleta que tinha foi com o mar, não sabe nem onde for parar. E essa gente estão sorrindo, estão brincando com a situação, estão enfrentando e bola para frente. E é assim mesmo, acontece e vai indo. E um dia de vez. E nós muitas vezes temos mais para agradecer e vivemos murmurando.
Primeira tribulação que o Senhor bota para a gente viver, a gente cai no chão e desesperado, dizendo, ó Senhor, por que esquecesse de mim? E o Senhor está querendo forjar em você um coração forte, um coração que prega o Evangelho. Eu digo para você, irmão, se você está passando por uma dificuldade aqui, talvez você foi atingido, você está passando por uma situação, nós temos ação social, Vasconcelos está aqui, temos diversas pessoas que estão nos abastecendo de saco longo, glória a Deus por isso, nós temos um canal cheio de bênção para ajudar todo aquele que precisa. Mas se você não precisa, que você seja alguém que estenda a mão. Que você não seja como eu, há muitos anos atrás, que via aquela notícia triste das pessoas passando necessidade, chorava na frente da televisão, emocionado pela tristeza dos outros, mas nunca saí de casa para ajudar ninguém. O Senhor espera de nós ação. Que você leve conforto para alguém, que você nesse final do ano leve para alguém aquilo que você recebeu durante o ano todo, o cuidado do Senhor, a misericórdia do Senhor. Que você leve o amor que o Senhor tem transbordado sobre você. Esse ano está acabando e logo, logo vai chegar outro. E eu vou dizer para você, sabe o que muda para nós? Um calendário. Foi mais um ano que passou, um ano que a gente fica mais velho. Ó, em fevereiro, dia 18, eu fico um ano mais velho. Aí faz uma festinha, se alegra porque as pessoas levam um presente, mas se entristece com um ano mais velho. Mas sabe o que não muda na nossa vida, meu irmão? É a presença do Senhor sobre nós. O calendário muda, a nossa idade muda, o cabelo branco vem, daqui a pouco a gente está puxando uma perna, dói um joanete, a coluna é o bico papagaio, a asa da coruja, tudo quanto é animal aparece no corpo. Mas o que não muda é a presença do Senhor sobre a nossa vida. Quando você olha para o céu, o socorro desce sobre você. Quando você ora, quando você bota a cara no pó, dizendo, Senhor, eu não entendo a situação, mas seja feita a tua vontade, Ele derrama sobre você uma paz que excede todo o entendimento, e você levanta com outro semblante. Não importa as rugas, os pés de galinha, talvez, meu irmão, faça como eu, quando tu ri, parece um puleiro, mas quando tu olha no espelho, tu já não vê mais você vê a imagem de Cristo que resplandece sobre a tua vida. Quando você olha o problema, você já não vê o tamanho do problema, mas vê o tamanho da oportunidade de Deus agir na tua vida. Aí você vê um testemunho sendo gerado em você, e daqui a pouco você está testemunho para alguém, dizendo, ei, não te aflige, eu passei por isso aí, e Cristo me tirou desse lugar, e é o mesmo Cristo que vai te tirar. E assim as coisas vão fazendo, e assim nós vamos vencendo as tribulações, e assim nós vamos botando na nossa história mais uma aflição vencida. Faça como um álbum de figurinha da Copa, que você fica caçando as figurinhas mais importantes. Faça um álbum na tua casa, espiritualmente, das bênçãos que tu tem vencido. Você vai ver que o Senhor só vai te entregar as figurinhas especial, só as douradas, porque tudo aquilo que tu vive com o Senhor é diferenciado. Você vai ter as melhores figuras, você vai ter o melhor testemunho, e através de você, outras pessoas te seguirão, porque sabe que não estão atrás de você, carne humana, mas estão atrás de você, porque você carrega algo especial, e você carrega Jesus Cristo. Que nessa noite você literalmente diga para o Senhor que as atribulações são bem-vindas, porque você sabe que ela antecede a manifestação da glória do Senhor sobre a tua vida. Em nome de Jesus, convido a você a se levantar.